Kanata era um perdedor feio e inútil que era odiado por todos por ser um traidor. No entanto, tudo muda quando ele se junta a 3 garotas inúteis e as treina para salvar o mundo. Enquanto lutava contra um enxame de besouros demoníacos, Yuri quase foi congelada, mas Kanata a salvou a tempo. Chloe disparou um longo ataque no dia errado que eliminou a maioria dos besouros, mas uma nova onda chegou, e antes que pudesse atirar novamente, um besouro tentou atacá-la. Kanata atacou o inseto e o derrubou antes de ordenar que ela se retirasse com Lloyd e Yuri. Enquanto eles voavam, Kanata atacou os besouros, derrotando a maioria deles até que um maior apareceu e disparou um raio nele. 6 meses depois, Chloe estava no escritório do líder da Divisão dos Magos do Céu, dando uma atualização sobre os membros da equipe de fogo I-601. A primeira era Nico, uma garota delirante e avoada que acreditava ser a reencarnação de uma deusa e, por isso, considerava inútil participar de exercícios de treinamento e trabalhos escolares. A seguir estava Lecti, uma garota tímida e bondosa cujo sonho é se tornar uma feiticeira do céu para proteger os fracos. Por último estava Mizora, a líder da equipe de fogo I-601 que estava atualmente em uma sequência de 124 derrotas. Depois de apresentar o relatório, Friend destacou que as garotas eram o time mais fraco e pediu a Chloe para encontrar um instrutor para treiná-las. Chloe perguntou se ela poderia recomendar alguém e Friend assegurou que ela aprovaria contanto que a pessoa pudesse lidar com a turma de rejeitados. Enquanto isso, Kanata estava no armazém quando Lloyd veio encontrá-lo e perguntou o que ele estava fazendo lá. Kanata jogou seu prancheta nele e pulou da plataforma em que estava, antes de explicar que estava comparando o inventário no depósito com o que estava na lista, porque a lista de alimentos não estava batendo. Lloyd então disse a ele que descobriu que alguns membros da divisão máquina estavam roubando a comida, então ele bateu neles. Lloyd perguntou há quanto tempo ele estava preso no armazém, e ele disse que estava lá a noite inteira, o que o surpreendeu. Kanata então perguntou por que ele tinha vindo, então ele disse que o líder da divisão dos Magos do Céu queria vê-lo na hora do almoço. Imediatamente, Kanata saiu e foi para o campus principal da escola. Quando ele chegou ao campus, ele acidentalmente esbarrou em Mizora e ela caiu sobre ele enquanto ele tentava segurá-la. Mizora o repreendeu por não olhar para onde estava indo, mas o entendeu mal quando percebeu onde estavam suas mãos. Ela gritou e Kanata pediu desculpas. Estou aqui para te dizer agora, nós não ligamos, fazendo-a argumentar que peitos pequenos importam. Quando ela saiu de cima dele, descobriu que sua torrada havia caído com o lado da geleia em sua virilha, então exigiu que ele a reembolsasse por estragar seu café da manhã. Kanata apontou que ela deveria se desculpar por deixar uma mancha na calça dele, mas começou a reclamar que isso a faria se atrasar para o treino. Kanata então se levantou, momento em que a torrada caiu deixando apenas uma mancha molhada em sua calça, e quando Mizora percebeu isso, ela gritou por ajuda chamando-o de safado. No entanto, quando ela se virou, percebeu que ele havia desaparecido assim como o Avatar fez há 100 anos. Kanata, por outro lado, foi lavar a mancha de geleia de sua calça, e enquanto fazia isso, ele notou Rico admirando seu reflexo em uma janela próxima. Rico logo percebeu sua presença e perguntou se ele estava observando porque estava encantado com sua beleza. Estou aqui para te dizer agora, nós não ligamos. No entanto, Kanata disse a ela que estava mais preocupado com seu comportamento louco, mas a Rainha da Ilusão disse que ele era um fã obcecado e um perseguidor. Kanata não podia acreditar na garota e perguntou se ela tinha esquecido de tomar seus comprimidos, mas Rico ignorou o insulto dele e se aproximou dizendo que um mero mortal como ele não poderia entender seus modos porque eram divinos, já que ela era a reencarnação de uma deusa. Ela também disse a ele para não olhar muito fixamente ou ele se apaixonaria, o que seria imprudente porque ela era a única pessoa permitida a se apaixonar por sua beleza. Então Kanata disse a ela para parar de se iludir e focar sua energia no treinamento de feitiçaria, mas Rico disse que não podia se dar ao trabalho de se envolver em atividades tão estressantes. Nesse momento, ela percebeu que ele estava meio nu, e se afastou dizendo que mesmo que ele estivesse atraído por ela, não precisava tirar as calças. Ele disse a ela que as calças já estavam fora antes mesmo de ele notar sua presença. Então Rico perguntou se ele não tinha vergonha de mostrar sua salsichinha antes de começar a gritar por socorro dizendo que um pervertido nojento estava tentando se sujar com ela. Mais uma vez, Kanata sumiu, mas dessa vez ele acabou no banheiro e quando tentou sair, encontrou Letty com o rosto vermelho que apontou de forma desajeitada que ele estava no banheiro feminino. Estou aqui para te dizer agora mesmo, nós não ligamos. Kanata acabou usando suas calças molhadas e seguiu seu caminho enquanto se repreendia por ter pego um atalho em vez de seguir o caminho certo. Enquanto ele caminhava pela escola, os alunos cochichavam entre si perguntando por que o traidor se deu ao trabalho de aparecer na escola. Quando ele chegou à escada, encontrou Yuri que apontou que ele estava atrasado, então ele disse a ela que encontrou alguns problemas no caminho. Yuri parecia não acreditar nele, e disse que um traidor diria qualquer coisa para sair de problemas, fazendo Kanata perguntar se ela ainda estava com rancor contra ele.
Ela disse que não, mas ele continuou insistindo, o que a deixou brava, e quando ela começou a discutir com ele, Chloe se juntou a eles e pediu a ela para ignorar Kanata. Quando ela se afastou, Chloe perguntou a Kanata por que ele gostava de provocar Yuri. Então ele explicou que Yuri se juntou à equipe para ficar perto dele. Mas por causa de tudo o que aconteceu, ela ficou magoada, e como ela não era do tipo que expressa seus sentimentos, deixá-la com raiva era a única maneira de deixá-la extravasar sua raiva. Ele também destacou que fazia 6 meses desde o incidente, mas Yuri ainda estava bravo com ele. Então Chloe implorou para que ele entendesse que quando tudo aconteceu, Yuri estava inconsciente, por isso ela não sabia o que tinha acontecido. Ela então admitiu que sentia muito pelos acontecimentos daquele dia, então ela iria compensá-lo, mas Kanata disse que parecia que ela ia envolvê-lo em algum negócio suspeito. Mais tarde naquele dia, Chloe o levou ao escritório de Freen. Embora ela não estivesse satisfeita em vê-lo, entregou-lhe um documento. Depois de lê-lo, Kanata perguntou por que ela estava tornando um instrutor. Então Chloe explicou que os outros instrutores estavam totalmente ocupados para o semestre. Ele tentou recusar, mas ela insistiu que seria algo bom para ele, então ele concordou e pegou o tablet para ler os arquivos das meninas. Enquanto isso, na sala de aula da equipe I-601, Misora e Riko estavam discutindo porque Riko se recusou a se juntar a elas para o treino quando Misora percebeu que Letty tentava dizer algo. Ela perguntou a Letty o que queria dizer, e Letty disse que tinha encontrado um pervertido desagradável no banheiro naquela manhã. Riko e Misora disseram que também conheceram um, e quando os dois estavam prestes a começar outra discussão, Kanata entrou na sala de aula e se apresentou como o novo instrutor deles. No entanto, ao ouvir o nome dele, Misora o reconheceu como o traidor, mas também como o cara culto com o qual os outros concordaram, então eles ativaram seus anéis e convocaram suas armas. Misora então exigiu saber como um canalha como ele se tornou seu instrutor, dizendo que tinha certeza de que ele só iria relaxar e não se preocuparia com o desempenho deles. Kanata disse a ela para calar a boca, e afirmou que já sabia tudo o que precisava saber sobre eles. Ele falou que ela tirou nota D nos exames e F no treinamento prático, mas Misora argumentou que suas habilidades não poderiam ser medidas por provas. Ele então se voltou para Riko e disse que, embora suas notas em sala de aula fossem boas, ela tirou um F- porque se recusava a fazer as tarefas. Ele também perguntou como a nota de estágio prático dela foi um F-, e Riko disse que não conseguiu arrumar o cabelo a tempo, então ela pulou o treino. Finalmente, ele disse a Letty que sua nota prática era incerta, e suas notas em sala eram tão baixas que ela estava competindo com Misora pelo título de mais burra da escola. Depois disso, ele tentou continuar com a aula, mas Misora se levantou e disse que de jeito nenhum permitiria que um traidor de merda fosse o instrutor deles. Letty então perguntou por que ela continuava chamando-o de traidor, então ela explicou que depois de lutar contra alguns besouros diabólicos sozinho, ele conseguiu voltar vivo, mas desde então, ele se tornou um covarde. Ela disse que ele pulou suas missões especiais, e Riko acrescentou que ele pulou uma luta de classificação importante que deveria fazer sua equipe entrar no Rank S. Misora explicou que sua traição constante das expectativas dos outros lhe rendeu o apelido de traidor. Era por isso que eles não podiam permitir que um homem irresponsável se tornasse seu instrutor. Mas Kanata disse a ela que, se ela tivesse algum problema com isso, deveria falar com o líder da divisão dos Sky Wizards, após o que ele apontou que nunca tinham vencido uma única partida de classificação e perguntou se ela não tinha vergonha de si mesma. Misora admitiu que sim, por isso estava se esforçando para se tornar uma Sky Wizard, enquanto Riko disse que já era habilidosa o suficiente e Letty disse que nunca faltava aos treinos. Kanata então lembrou que uma vez foi chamado de Mestre Espadachim Negro, então elas deveriam ficar felizes por aprender com ele, e disse que se ele as treinasse, um dia poderiam se tornar mais fortes do que ele. Vendo que ele tinha conseguido a atenção deles, ele pediu para que imaginassem a si mesmos derrotando equipes de alto nível e lutando contra os besouros do diabo. Eles imaginaram então, depois que ele perguntou se ainda iam expulsá-lo, Misora disse que poderiam trabalhar com ele por enquanto, mas Riko recusou. Ela disse que uma deusa como ela não deveria suar em trabalho, e Misora lhe disse que sua atitude era a razão pela qual ela não estava obtendo bons resultados, o que não parecia incomodar Riko, já que ela disse a Misora que ela e Letty eram as que tinham notas ruins. Misora ficou brava e disse que deveriam resolver a questão lá fora, então a cabeça oca da Riko colocou um pé para fora dizendo que estava lá fora, o que apenas deixou Misora ainda mais irritada. Kanata então decidiu falar e disse para Riko que, como ele nunca a tinha visto em ação, teria que acreditar nas notas que ela recebeu. Isso só significava que, em termos de habilidade, ela estava no mesmo nível ou abaixo de Misora, e isso diz muito, considerando que Misora era a pior das piores. Riko perguntou por que ele a colocaria abaixo de um fracasso inútil como Misora, então ele pediu para ela provar que era melhor participando do treinamento deles. Riko mordeu a isca e concordou, mas avisou para ele não deixar sua performance divina fazê-lo se apaixonar por ela. Ele então perguntou a Letty se ela gostaria de participar do treino, mas ela estava nervosa demais para falar direito. Misora teve que lembrar ela de olhar o Kanata nos olhos e falar alto, o que fez ela pedir desculpa e bater a cabeça na mesa.
Kanata pensou que ela estava recusando treinar com eles, mas ela explicou que estava se desculpando com o Misora. Misora então a puxou mais perto dele e Lect timidamente pediu para ele treiná-la. Enquanto isso, Chloe e Yuri estavam tomando bebidas em um café quando Yuri perguntou sobre Kanata. Chloe apontou que ela havia perguntado sobre Kanata 6 vezes naquela semana, mas disse a ela que ele agora era instrutor de uma equipe de incêndio de nível E. Yuri perguntou por que ele estava fazendo isso quando se recusou a mover um músculo para ajudar sua equipe, mas Chloe disse a ela para tentar entendê-lo. Mais tarde naquele dia, Kanata levou a garota para treinar no céu e Misora perguntou por que ele estava usando uma prancha para voar em vez de usar magia de voo. Kanata disse que estava secretamente treinando para uma partida avançada de quadribol, o que fez Rico apontar que a prancha tinha pouca mobilidade. Ao ouvir isso, Misora perguntou se ele não os considerava oponentes dignos, já que nem iria voar direito para enfrentá-los. No entanto, Kanata disse que era a única maneira de dar a eles uma chance de enfrentá-lo. Em seguida, ele anunciou que o treinamento deles para o dia seria pique-pega, mas Misora reclamou que pique-pega era para iniciantes que estavam aprendendo a voar. Quando as outras meninas a apoiaram, ele disse que elas poderiam usar suas armas alquímicas arcana para atacá-lo. Ele também acrescentou que se conseguissem derrubá-lo, o treinamento terminaria antes de partir rapidamente em sua prancha. Misora imediatamente foi atrás dele e Lect a seguiu, enquanto Rico ficou para trás, dizendo que era tolice ir atrás de um alvo sem um plano adequado. Quando Kanata notou que Misora vinha atrás dele enquanto gritava como uma Banshee, percebeu que eles não tinham trabalho em equipe. Ele verificou as estatísticas dela e viu que sua velocidade e resistência eram boas. Então zombou dela, dizendo que ela não conseguiria pegá-lo sozinha. Misora garantiu a ele que sim, mas ele disse a ela que não ia dar uma chance. Depois de persegui-lo sem sucesso, ela convocou sua espada-canhão mágica, Radgrid, e tentou atacá-lo. Kanata evitou os ataques sem esforço e perguntou por que ela não conseguia dar golpes mais precisos. Depois ele fez uma manobra surpresa e conseguiu escapar dela. De onde estava escondido, Kanata observava tentando encontrá-lo, mas sentiu Leti atrás dele. Quando ele se virou para encará-la, ela o atacou, mas ao se aproximar dele, ela ficou tímida e pulou para trás, fazendo-o se perguntar por que ela agia assim. Ela o atacou novamente e enquanto ele bloqueava seus ataques, percebeu que ela não estava confiante em suas habilidades. Mais uma vez ela recuou e começou a se desculpar, mas Kanata sentiu Rico atrás dele e saiu do caminho no momento em que ela atirou nele. No entanto, ele percebeu que Leti estaria em perigo, então ele a agarrou e usou sua faca para cortar a bala de Rico. Kanata ficou impressionado com o ataque e perguntou às garotas se elas tinham planejado isso. E Rico disse que, ao contrário da idiota da Misora, Leti sabia como manusear uma arma. Naquela noite no vestiário, quando as garotas estavam se trocando, Leti pediu desculpas por não ter feito o seu melhor durante o treino, mas Misora disse que ela não era a culpada pelo fracasso. Rico comentou que pela primeira vez na vida Misora disse algo razoável, o que irritou Misora, mas Rico disse para ela não ter inveja dos seus grandes melões. Misora argumentou que pelo menos suas tramas eram maiores que as da Leti, mas Leti deixou claro que as dela eram mais como uvas. Misora voltou sua raiva para Rico e as duas começaram a discutir, mas pararam quando Kanata entrou para dar atualizações sobre a próxima aula, fazendo com que as garotas voltassem suas armas contra ele. No dia seguinte, Kanata informou as meninas que começariam o treinamento, mas como de costume, Rico não estava interessada e foi embora. Kanata então levou Lect a uma loja de roupas e comprou para ela uma roupa de empregada. Sentindo-se envergonhada na roupa exposta, ela perguntou que tipo de treino poderia fazer com uma roupa de empregada. Então Kanata entregou-lhe alguns folhetos e disse que seu trabalho era distribuí-los. Lect saiu para tentar distribuir os panfletos, mas estava muito nervosa. Então quando um grupo de garotos a notou e tentou tocá-la, os panfletos caíram no chão. Os garotos os viram e Lect pediu que pegassem um. Então quando eles pegaram e foram embora, Lect se sentiu orgulhosa de si mesma por fazer seu trabalho. Enquanto isso, Kanata levou Misora até os portões e disse a ela que sua missão era seguir Rico para que pudesse descobrir sua fraqueza. Misora começou a reclamar, então Kanata teve que cobrir a boca dela quando Rico passou por eles. Quando ela se foi, Misora apontou que ele estava apalpando-a, e ele pediu desculpas, dizendo que não estava ciente do que estava fazendo, o que a fez perguntar se ele estava dizendo aquilo porque achava que os planos dela eram quase inexistentes. Kanata apenas apontou para Rico que estava saindo e a empurrou naquela direção, então ela saiu irritada. Enquanto seguia Rico, tentou ser discreta, mas Rico a percebeu no reflexo da janela e se aproximou. Então perguntou por que ela estava a seguindo, mas Misora não conseguiu responder, então a vaidosa egocêntrica presumiu que ela tinha se apaixonado por sua beleza. Rico tentou sair, mas Misora implorou para deixá-la ir junto, então ela concordou. De volta à escola, Leti informou Kanata que havia completado sua tarefa, mas ele disse a ela que sua próxima tarefa era trabalhar meio período em um café. Em outro lugar, um cara de cabelo castanho estava analisando um arquivo de dados do Besouro do Diabo quando encontrou Yuri, que acidentalmente derramou chá nele. Yuri pediu desculpas e tentou limpar a mancha com seu lenço, mas enquanto ele a observava, o rapaz parecia se apaixonar.
Quando Chloe chamou por ela, ofereceu-se para mandar limpar suas roupas a seco, mas ele garantiu que estava tudo bem. No shopping, Misora descobriu que Rico tinha uma paixão por ler livros de filosofia e também aprendeu que ela tinha uma obsessão por bichinhos de pelúcia fofos. Quando ela mencionou que Rico não parecia o tipo de garota que gostava dessas coisas, Rico pegou suas sacolas de compras e saiu apressadamente. De volta ao café, Letty ficou sobrecarregada por ter que falar com os clientes e correu para se esconder nos fundos do prédio. Misora a encontrou lá e tentou encorajá-la vestindo-se como uma coelhinha e trabalhando no café. Lloyd, que também estava no café, percebeu o comportamento de Letty e perguntou se ela tinha dificuldade em falar com as pessoas. Ele então disse a ela que se ela achasse algo difícil, de certo modo era o mesmo que sua fraqueza, então ele a aconselhou a confiar em seu instrutor e seguir o exemplo de sua amiga. Quando ela olhou para Misora, ganhou um pouco de confiança e conseguiu enfrentar a tarefa em questão. No final do dia, as garotas relataram a Kanata e Letty perguntou se ele estava ciente de que ela tinha ansiedade social. Ele explicou que quando eles jogavam pega-pega, ele notou que ela tinha habilidades, mas não tinha confiança para lutar de verdade. Ele então disse a ela que, se ela quisesse se tornar uma verdadeira Sky Wizard, ela teria que superar seu medo, mas Letty disse a ele que não achava que poderia fazer isso. Então Kanata assegurou que ela poderia, e como seu instrutor, ele ficaria feliz em ajudá-la a fazer isso. Ele disse que era normal sentir ansiedade e cometer erros, mas a melhor coisa a fazer era aprender com os erros e aperfeiçoar as coisas. Ele então perguntou a Misora como foi o treinamento dela, e ela disse que não encontrou nada útil durante o tempo com a Rico. Enquanto ela falava, Kanata foi pegar sorvete para eles, e quando ele voltou, Misora continuou com sua explicação. Ela admitiu que era uma líder incompetente porque não sabia nada sobre seus colegas de equipe, mas Kanata apontou que graças à missão que ele lhe deu, ela conseguiu aprender algo sobre eles. Ele disse que agora que ela sabia quais eram suas deficiências, ela poderia trabalhar nelas e melhorar a si mesma. No dia seguinte na aula, Kanata informou a Misora que ele estava mudando a arma dela de sua espada-canhão para uma lança, porque ela estava desperdiçando seus talentos tentando dominar a espada. Misora disse a ele que não iria mudar sua arma, e declarou que foi tola por achar que ele era um bom instrutor, antes de sair correndo da aula. Em algum momento do passado, durante uma batalha entre os Magos do Céu e os Besouros do Diabo, uma mulher de cabelos vermelhos com uma semelhança marcante com Misora lutou contra os Besouros. Ela também tinha a espada de Misora, Hadrid, que usou para produzir um golpe que destruiu toda a frota de besouros. Sua vitória foi mostrada a uma multidão que aplaudia, e a uma Misora mais jovem, que se referiu à mulher como mãe. De volta ao presente, Misora estava no cemitério, e enquanto estava ao lado do túmulo de sua mãe, lembrou-se do que Kanata lhe dissera sobre mudar sua arma, tornando-a mais determinada a não desistir e provar que Kanata estava errado. Enquanto isso, Letty foi entregar um pedido de bebida enquanto continuava seu treinamento, e quando a porta se abriu, era Lloyd. Ela se lembrou dele desde seu primeiro dia no café, e ele disse a ela que estava feliz que ela estava se aprimorando. Quando ela saiu, ele levou as bebidas para Chloe e Frey, que perguntaram por que Lloyd ainda estava fazendo Letty trabalhar como parte de seu treinamento. Fora do escritório, Letty viu Rico e perguntou se ela gostaria de treinar com ela, mas Rico recusou dizendo que era abaixo do seu status. Letty pediu desculpas por incomodá-la e disse que estava preocupada porque Misora não tinha ido à escola por alguns dias. Quando ela mencionou que só podia contar com Kanata para ajudá-la, Rico perguntou por que ela confiava nele. Letty explicou que, embora todos o chamassem de traidor, ele era muito prestativo e gentil. Em outro lugar do pátio da escola, o verdadeiro, o cara em quem Yuri havia acidentalmente derramado chá, sentava-se em um banco ensaiando como falar com Yuri quando ele devolvesse seu lenço. No entanto, quando ele se levantou para encontrá-la, viu-a conversando com Kanata, que disse para ela parar de segui-lo como um cachorrinho perdido. Yuri disse a ele que só queria saber por que ele não havia reservado o espaço aéreo de prática para o treinamento da equipe I-601. Kanata disse a ela para parar de ser intrometida, mas ela disse que acabou descobrindo porque estava encarregada das reservas. Ele então disse que tinha outras coisas para cuidar antes de se despedir, deixando-a sozinha. Depois de assistir à interação deles, a garota parecia ter chupado um limão azedo e jogou o lenço no banco com irritação. Mais tarde no dia, Kanata chegou a um restaurante e quando ele entrou, o dono o cumprimentou, mas Misora, que também estava lá, disse para ele sumir. O dono, que acabou por ser o pai dela, disse para ela não falar rudemente com o cliente dele, mas ela ficou brava e saiu. Kanata ficou surpresa ao descobrir que eram parentes, então quando ele mencionou que eles não se pareciam em nada, o pai dela disse que ela parecia com a mãe dela, após o que ela disse que ela estava morta. Depois de servir o bife a Kanata, ele disse que tinha ouvido que sua falecida esposa gostava de bife. Kanata perguntou se ele era um natural, e ele disse que sim, mas mencionou que sua esposa era uma feiticeira do céu. Ele também disse que não tinha memórias dela, embora houvesse registros dela, o que causou uma tensão em seu relacionamento com Misora.
Ele então perguntou a Kanata se ele sabia por que Misora estava faltando à escola, mas em vez de responder, Kanata perguntou por que Misora estava obcecada pela espada canhão mágico. Esta pergunta fez o pai dela perceber que ele não era um conhecido comum, então perguntou quem ele era. Kanata disse a ele que era seu instrutor, por isso qualquer informação que ele tivesse sobre a espada seria útil para ele. O pai de Misora explicou que lhe disseram que sua esposa era uma grande espadachim de canhão mágico na cidade flutuante em que costumavam viver. Um dia, ela foi em uma missão da qual nunca voltou, e a partir daquele dia, os naturais perderam suas memórias dela. No entanto, Misora lembrou-se dela e decidiu seguir as artes de espada de canhão mágico porque não queria esquecer sua mãe. Em um flashback, Sosi, a mãe de Misora, tinha acabado de voltar de uma missão e Misora estava muito animada para vê-la. Sosi a pegou e jogou-a no ar como se fosse uma boneca de pano. Depois começou a flertar com o marido, esquecendo que sua filha ainda estava no ar até que ela caísse nos braços do pai. Na manhã seguinte, ela deu bife para Misora no café da manhã e a convenceu a comer, mesmo que ela não quisesse. Mais tarde naquele dia, Misora percebeu água inundando a casa e encontrou sua mãe desajeitada ao lado da máquina de lavar. Misora perguntou o que deu errado, e sua mãe disse que colocou água demais. Algum tempo depois, Sosi fez um buraco na parede porque estava tentando secar um pouco de água, e justo quando Misora a repreendeu por ser imprudente, ela foi chamada para uma missão. Misora queria protestar, mas seu pai falou com ela, então desejou boa sorte à sua mãe. Dias depois, Sosi voltou e levou Misora para mostrar a ela como a cidade deles parecia vista do alto. Enquanto elas voavam, Sosi disse à sua filha que estava lutando para proteger todos na cidade, incluindo ela e seu pai, o que Misora achou muito legal. Mas o voo delas foi interrompido por 2 policiais aéreos que ordenaram que Sosi parasse. Foi quando Misora percebeu que sua mãe não tinha permissão para voar por aí. Sosi disse para ela aguentar enquanto voava mais rápido para escapar dos policiais, e mais tarde admitiu que esqueceu de obter autorização de voo. Alguns dias depois, ela se despediu do marido e da filha, pois estava indo em outra missão, mas prometeu voltar a tempo para o jantar. A noite logo chegou, então Misora parou de brincar de espada e foi perguntar ao pai que horas sua mãe voltaria. No entanto, o pai dela não fazia ideia de quem ela estava falando e disse que ela não tinha mãe. Misora não conseguia entender por que seu pai disse isso, então ela saiu correndo de casa e foi perguntar aos vizinhos se eles conheciam sua mãe. Mas assim como o pai dela, nenhum deles sabia quem ela realmente é. Scully estava. Quando Misora voltou para casa, encontrou alguns magos do céu que tinham vindo devolver a espada da sua mãe. Eles disseram-lhe que Sosi tinha morrido protegendo-os, fazendo Misora lembrar-se da sua mãe, dizendo-lhe que lutava para proteger as pessoas. Misora falou a espada e declarou que se tornaria uma maga do céu como sua mãe. De volta ao presente, Kanata encontrou Misora onde ela tinha ido treinar e levou-a ao túmulo da sua mãe. Ele então disse para ela prometer diante de sua mãe que pararia de usar a espada canhão porque nunca seria forte o suficiente para manejá-la, mas Misora recusou. Ela convocou a espada e disse que no dia em que a recebeu, herdou a vontade de sua mãe, que não era algo que um comerciante entenderia. Kanata então perguntou se o objetivo de sua mãe era proteger as pessoas ou empunhar a espada, fazendo-a parar e pensar. Ele explicou que a recusa dela em entregar a espada só levaria a uma morte imprudente, mas Misora argumentou que queria que as pessoas se lembrassem de sua mãe. Kanata apontou que as pessoas não costumam lembrar de feiticeiros do céu que morreram, e Misora disse que ao se tornar a melhor portadora de espada-canhão, ela os faria se lembrar. Kanata riu e a chamou de louca, mas disse que esse era o tipo de garota de que ele gostava e que daria uma dica para ela manejar a espada melhor. Então ele disse a ela que prometesse diante de sua mãe que se tornaria a melhor espadachim, forte o suficiente para proteger todos. No dia seguinte, ela voltou para a escola e pediu desculpas a Letty por tê-la preocupado, e Kanata informou que a próxima parte do treinamento envolvia servir café de biquíni, fazendo Letty sair furiosa. Antes de Misora ir atrás dela, ela agradeceu a Kanata por vir ajudá-la. Enquanto isso, Riko, que elas haviam notado observando-as, disse a si mesma que Kanata estava começando a ficar interessante. Alguns dias depois, Riko foi acordada por sua irmã que a chamou de preguiçosa por dormir até tarde em um dia de aula. Depois que ela saiu, Riko foi tomar um banho, mas se distraiu ao ver seu próprio corpo no espelho. Mais tarde naquele dia, Kanata estava almoçando com Lloyd quando Yuri se aproximou deles, perguntando como Kanata conseguia aguentar sendo a pessoa mais odiada da cidade inteira. Kanata ignorou a pirralha e apontou para os arquivos de dados na mesa, enquanto explicava a Lloyd que eles eram o time que enfrentaria o time de Lloyd na próxima partida de classificação. Yuri reclamou por eles a ignorarem e disse que seus métodos de ensino eram inúteis. Ela também disse que a equipe de Kanata já era fraca e que com ele como instrutor não havia chance de vencerem a partida. Kanata disse a ela que isso era bom porque eles não sentiriam a pressão extra de ter que vencer.
Kuri ficou surpresa com as palavras dele, então ela perguntou por que ele diria tal coisa sobre seu time, dizendo que ele era o pior tipo de instrutor. Kanata explicou que não estava preocupado porque sabia que eles tinham uma chance melhor de vencer agora. Suas palavras fizeram-na lembrar da última vez que lutou ao lado dele, o que a fez corar, mas ela disse que esperava que ele não estivesse apenas se gabando de suas habilidades e saiu. Então Lloyd foi atrás dela. Logo depois, Rico chegou e começou a contar para ele sobre a beleza irresistível que viu enquanto tomava banho naquela manhã. Sua óbvia ilusão fez Kanata rir, o que só a lembrou de como as pessoas riam dela quando criança. Ela então percebeu o arquivo de dados na mesa e perguntou por que ele os tinha. Então Kanata explicou que eram seus adversários na próxima partida. Ele disse a ela que teriam uma chance de lutar se Lectie e Misora conseguissem completar o treinamento. Então Rico fez questão de lembrá-lo de que ela não precisava de treinamento. Kanata não tentou convencê-la a treinar e disse para ela fazer o que achasse melhor, o que a surpreendeu. Enquanto isso, Misora e Lectie estavam no vestiário colocando adesivos de alívio nas costas após o treino. Lectie mencionou que o treinamento estava ficando mais difícil, então Misora disse que isso estava apenas aprimorando suas habilidades. Ela disse que melhorar suas habilidades aumentaria suas chances de ganhar a próxima partida. Foi então que Kanata bateu na porta, assustando-as tanto que Misora o chamou de bisbilhoteiro, mas Kanata garantiu que estava interessado em lolas não desenvolvidas. Ele disse a eles que queria levá-los para tomar sorvete como recompensa por trabalharem duro, mas Misora recusou sua oferta, dizendo que tinham outros planos. Lectie tentou argumentar, mas Misora disse que precisavam se concentrar no treinamento para poderem vencer a partida. Mais tarde, elas se encontraram com Rico na sala de aula e tentaram convencê-la a participar das sessões de treino antes da partida. Rico disse que não estava interessada em treinar com elas, porque sendo uma deusa naturalmente talentosa, ela não ganharia nada com isso. Lectie tentou fazê-la entender que ela poderia aprender mais com Kanata, e Misora a apoiou, dizendo que seguir as instruções de Kanata as tornaria mais fortes. Isso fez Rico lembrar da primeira vez que Lectie tentou convencê-la a treinar e de sua conversa com Kanata mais cedo naquele dia. Ainda assim, ela recusou e disse que um mero mortal como Kanata não era digno de treiná-la. Então Misora pediu a ela para apenas participar da partida, já que ela não estava interessada em treinar. No entanto, Rico disse que não tinha planos de participar de uma partida que estavam destinados a perder. Não vendo outra maneira de convencer a diva convencida, Misora se ajoelhou e tentou implorar, mas Kanata chegou naquele momento e a levantou. Enquanto isso, no escritório de Freon, ela informou Chloe que uma equipe de incêndio rebaixada foi abatida enquanto patrulhava na noite anterior. Chloe perguntou se um Chimera havia aparecido, e Freon confirmou isso, antes de dizer que eram os comandantes dos besouros menores. Ela disse que não podiam permitir que os besouros se aproximassem de Misthogan, mas Chloe a tranquilizou dizendo que ela e a equipe especial de incêndio cuidariam disso. Freon então perguntou como estava o treinamento da equipe, e 601 porque eles tinham uma partida ranqueada em breve. Chloe riu e apontou que ela havia perguntado muito sobre o time, mas Freon disse que era apenas uma coincidência. De volta à sala de aula, e 601, Kanata deixou Misora cair de traseiro e disse que Rico estava certa sobre eles perderem a partida, mas que reclamar sobre isso como uma criança era pior. Ele então colocou a mão na cabeça de Misora e disse que lhe daria a chave para a vitória. No dia seguinte, Rico acordou de um sonho onde estava perseguindo sua irmã que estava cercada por pessoas. A caminho da aula, ela encontrou Ryo que estava observando cada trem como um esquisito. Mas vendo que o cérebro de Rico estava cheio de nada além de areia, ela presumiu que ele estava lá para persegui-la. A chegada dela assustou o tolo apaixonado, então ele imediatamente fugiu, deixando Rico para se perder em sua ilusão. Enquanto isso, Kanata estava treinando com Misora e convocou sua espada Gladius para mostrar a ela um novo movimento. Ele disparou um feixe super carregado que chamou de canhão mágico arte de batalha espada ataque blaster em uma nuvem. Ele então disse a ela que tinha que aprender e começou a mostrar a maneira certa de posicionar o corpo para fazer o lance. Ele simplesmente disse a ela que suas habilidades com a espada e tiro eram péssimas, mas como estavam com pouco tempo, ela tinha que fazer o melhor para aprender. Misora perguntou se essa era a única chance que eles tinham de vencer, então ele explicou que seu ativo mais poderoso era sua capacidade de poder mágico, que ela usaria para alimentar o ataque de um tiro, uma morte. Misora fez o disparo, mas de repente se sentiu fraca porque a carga de poder mágico era pesada demais. Ela então se virou para perguntar como ele conseguia manter a compostura quando ela já estava fraca por ter tomado uma dose, mas percebeu que ele não estava tão indiferente quanto ela pensava. Kanata disse a ela que iria incluir o movimento no treinamento regular de canhão dela, mas disse que ela só poderia dar 3 tiros por dia. Misora não disse nada porque estava ocupada pensando em como usar o canhão blaster o exauria, mesmo que ele fosse 10 vezes mais forte do que ela. Ele então tocou a cabeça dela e disse para ela aperfeiçoar o movimento para que sua equipe pudesse vencer. Mas ela ignorou suas palavras e pediu que ele tirasse a mão de sua cabeça, porque não era um descanso de braço. Kanata brincou, dizendo que aquele era o melhor lugar para manter a mão porque ela era tão pé no chão.
No entanto, eles não perceberam que Riku os observava treinar, e ela disse para si mesma que Misora havia melhorado, mas se perguntou por que ela e Kanata estavam sem vergonha flertando um com o outro. Kanata então passou a treinar com Licht. No entanto, ele percebeu que ela não estava se concentrando e perguntou qual era o problema. Licht timidamente perguntou se ele iria ensiná-la um novo movimento como havia feito com Misora, mas ele disse que ela não precisava de um movimento especial porque já usava a arte de espada gêmea mágica estilo Izanagi criada por seu antepassado. Ele pediu para ela se lembrar do treinamento que passou para ser capaz de aperfeiçoar a técnica e disse para ela ir atrás dele novamente. Licht correu em sua direção com toda a força, mas Kanata igualou seus golpes com os dele. Quando pararam de lutar, Licht ficou triste porque não conseguiu acertar Kanata, mas ele a assegurou que ela havia melhorado muito. Riku, que ainda estava assistindo, se perguntou se também melhoraria se permitisse que Kanata a treinasse. Ela logo sentiu Kanata atrás dela, então se virou para encará-lo, mas tirou os óculos ao lembrar que estava com eles. Hã? Kanata perguntou se ela os usava para ativar sua clarividência, e ela confirmou isso, mas perguntou como ele sabia para que ela precisava deles. Ele explicou que de onde ela estava seria difícil para ela vê-los claramente, então fazia sentido que ele estivesse usando a habilidade de detecção de mais alto nível para observá-los. Riku então perguntou se o movimento que ele ensinou a Misora era a chamada-chave para a vitória de que ele falava. Quando ele disse que sim, ela concordou que se Misora o dominasse, ela poderia se tornar imparável. No entanto, ela acreditava que era inútil porque o longo tempo de preparação do movimento era a oportunidade perfeita para um inimigo atacar. Riku disse a ele que para usar aquele movimento seria necessário um vanguarda habilidosa e uma retaguarda para protegê-los. Kanata concordou com ela, mas disse que as habilidades dela eram mais valiosas, o que a confundiu porque ele acabou de dizer a ela que Misora era a chave para a vitória deles, e agora ele estava dizendo que ela era mais valiosa. Então ele explicou que todos os três eram as chaves para a vitória de sua equipe, fazendo ela perguntar por que ele nunca a forçou a treinar como os outros. Kanata admitiu que fez isso para permitir que Licht e Misora alcançassem o nível dela. Ele então se aproximou dela e, como o maior sedutor, disse que a desejava, o que a fez perguntar se ele estava drogado. Kanata simplesmente disse que poderia continuar treinando-os e elaborando estratégias, mas se não tivessem a vontade de vencer, eles perderiam, e pediu para ela decidir entre ficar na cidade dos perdedores ou se mudar para a cidade dos vencedores. No próximo dia de treinamento, enquanto Misora e Licht estavam voando para o espaço de treinamento aéreo, Misora apontou que Riku estava ausente novamente, mas assim que Licht perguntou se ela faltaria ao próximo confronto, Riku chamou por elas. Licht ficou animada ao vê-la e voou mais rápido, enquanto Misora a repreendeu por não ter avisado que estava vindo. Dias depois, um alerta de ataque aéreo foi emitido para toda Mistolgan devido a uma onda de besouros do diabo se aproximando. A partir da sala de controle, Freyan ordenou que as equipes de incêndio de classe A enfrentassem os insetos e atuassem como a defesa da cidade, enquanto ela ordenava que as equipes de classe E ajudassem na evacuação. A equipe 601 era uma das equipes designadas para ajudar na evacuação, mas quando Riku e Misora se encontraram com Kanata, Riku perguntou por que ele não estava na linha de frente lutando. Kanata disse a ela que era complicado, e quando Misora percebeu que as coisas estavam prestes a dar errado, ela perguntou onde estava Licht. No momento seguinte, Licht veio voando em direção a eles com uma garotinha e um gato nos braços. Misora disse que precisavam levá-la para o abrigo, mas Kanata pediu para esperarem porque percebeu que alguns besouros do diabo estavam se aproximando. Enquanto isso, Chloe e Yuri estavam lutando contra os besouros quando Lloyd veio informar que alguns besouros passaram pelas defesas e invadiram Mistolgan. Dentro da sala de comando, Freyan ordenou que todas as equipes se preparassem para o combate e parassem os insetos que invadiram. Lá fora, quando os insetos se aproximaram, Misora invocou sua espada-canhão e usou seu lançador de ataques para acabar com a maioria deles, mas acabou destruindo algumas partes da cidade. Seus colegas de equipe a chamaram de idiota por liberar uma explosão tão poderosa dentro da cidade, e Kanata a informou que ela destruiu o restaurante do pai dele. Depois disso, eles devolveram a garota para sua mãe, mas Kanata ouviu um baixo estrondo que o deixou preocupado. De volta à sala de controle, Freyan foi informada que uma Quimera Deneb tinha aparecido no bloco 24. Então ordenou que todas as unidades de interceptação concentrassem seu poder de fogo nela para derrubá-la. As unidades fizeram o que lhes foi ordenado e derrubaram a Quimera, mas assim que Freyan ordenou que montassem um perímetro, ela foi informada de que o padrão do inseto não havia mudado. Enquanto isso, Kanata disse às garotas que havia mais de uma Quimera, então Riku perguntou se a única maneira de impedir o ataque era encontrar a segunda Quimera, o que ele confirmou. Depois ela colocou os óculos para ativar sua clarividência e disse que havia uma alta concentração de pequenos besouros no bloco 68. Fora de Mistolgan, Yuri sugeriu a Chloe e Lloyd que voltassem para a cidade para lutar contra a Quimera, mas Chloe disse que Kanata poderia lidar com isso sozinho. Yuri argumentou que Kanata era um covarde descarado e seria a primeira pessoa a dar meia volta e fugir, mas Chloe disse para dar a ele o benefício da dúvida.
De volta a Mistogan, Kanata disse às meninas que seriam elas que derrubariam a Quimera. Misora perguntou se ele planejava se livrar deles, apontando que era a primeira batalha real deles. Kanata disse que não os treinou para serem fracos que morreriam facilmente, e afirmou que os treinou para sobreviver e proteger os outros. Ele garantiu a eles que poderiam derrotar a Quimera com suas habilidades porque ele acreditava neles. Lect concordou, dizendo que poderiam salvar vidas, enquanto Rico estava mais preocupada em mostrar à irmã que era superior. Quando ela se aproximou dos insetos, Kanata ordenou que Lect chamasse a atenção do Arkenar, enfrentando-os em combate corpo a corpo. Em seguida, ordenou que Rico usasse ataques de franco-atirador de longo alcance para cobrir Misora enquanto ela disparava o tiro de impacto. No entanto, os insetos continuaram vindo, então Lect e Rico resistiram até que Misora recarregasse e disparasse um tiro maior, eliminando os insetos. A celebração deles foi curta quando Kanata chamou a atenção de Misora para a Quimera, que disparou um poderoso ataque contra ela. Misora congelou como um cervo pego nos faróis, incapaz de se mover, mas Kanata conseguiu salvá-la, agindo como um escudo literal de carne e ferindo sua mão. Enquanto a Quimera se erguia das cinzas de seus companheiros como uma fênix e começava a atirar neles, disparava contra os prédios ao redor de Rico e Lect, fazendo com que os escombros caíssem sobre eles. Quando Kanata e Misora foram verificá-los, Misora disse a Kanata para não se estressar porque percebeu que suas reservas mágicas estavam baixas. Kanata diz que ele é a única chance deles para derrotar a Quimera antes de invocar Gladius, enquanto ele fazia uma imitação de uma carga de Super Saiyajin. Lect percebeu que ele não estava usando magia normal, e antes que ela pudesse falar qualquer coisa, ele disse para ela se afastar porque era perigoso e saiu voando. Ele avançou contra a Quimera, desviando de todos os seus ataques e conseguiu usar sua espada para cortar o centro da testa dela. No entanto, ela rapidamente se recarrega e dispara outro ataque, mas é contrabalançado por um ataque de Kanata que acaba destruindo a Quimera. Com a Quimera derrotada, os besouros menores recuaram, o que surpreendeu Yuri. Então Chloe explicou-lhe que foi Kanata o responsável por isso, mas ela achou difícil de acreditar. Dentro da sala de comando, Freon tentou descobrir quem derrotou a Quimera. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Riel, que por algum motivo decidiu procurar por Yuri, encontrou um fragmento da Quimera que Kanata matou. Enquanto isso, Rico e Lett saíram dos escombros e, junto com Misora, correram para salvar Kanata, que estava caindo para a morte. Quando ele abriu os olhos, elogiou-os pelo desempenho e disse que estavam prontos para o jogo. No dia da partida, Yuri perguntou a Kanata como ele se machucou, e ele disse a ela que tinha tropeçado enquanto procurava um lugar para se esconder. O jogo logo começou, mas terminou com as meninas perdendo, o que fez Yuri rir de um Kanata envergonhado. Enquanto isso, Freon estava no escritório do supervisor-chefe, onde apresentou uma proposta, que o supervisor aprovou. Quando Freon saiu do escritório, ela disse a Chloe que eles realizariam um torneio na academia. Dias depois, as garotas tiveram outra sessão de treinamento, mas estavam tão descoordenadas quanto os jovens titãs, com Misora disparando tiro após tiro e errando, Rico admirando-se no espelho e Lect com medo de besouros de balão, enquanto Kanata estava ali sendo tão inútil quanto Zeus. Enquanto isso, no escritório de Freon, ela informou Chloe, Yuri e Lloyd que a equipe I-601 ainda era a mesma equipe fraca que eram antes de ela nomear Kanata como instrutor. Ela também lhes disse que Kanata estava insistindo que sua equipe derrotasse a Quimera, e até mesmo ousou pedir a ela para deixá-los escapar por destruir propriedade civil, o que ela recusou. Ela disse que iria demitir Kanata de suas funções, assim como dissolver a equipe para puni-los. E Yuri concordou com ela, dizendo que um traidor como Kanata não estava apto para ser instrutor. Então, Freon ordenou que Chloe trouxesse Kanata ao seu escritório no final do dia. Então Lloyd perguntou se esse era o único motivo pelo qual ela os havia convocado, e Freon disse que não, antes de entregar a eles um panfleto do torneio. Mais tarde na aula, as garotas reclamaram que ninguém reconheceu seus esforços durante o ataque, e Kanata apontou que ninguém as viu lutar. Misora tentou argumentar que seu ferimento era a prova da batalha, mas ele cobriu a boca dela com a mão e perguntou se ela estava satisfeita. Antes que ela pudesse responder, Rico devolveu a pergunta para ele, e ele disse que não se importava antes de mostrar a eles um flyer do torneio Mistokan. Lect disse que eles não tinham chance porque não eram fortes o suficiente, mas Misora disse que eles tentariam. Naquele momento, Chloe veio buscar Kanata, e no escritório de Freon, Freon disse a ele que estava demitido porque era um instrutor inútil. Ela disse que o melhor era dissolver a equipe dele porque pareciam desmotivados, mas Kanata discordou dela e disse que ainda tinha mais para ensiná-los. Freon disse a ele que, embora Chloe o recomendasse, ela ainda tinha suas dúvidas sobre ele. Kanata disse a ela para enfiar suas dúvidas onde o sol não brilha, porque as únicas pessoas para quem ele precisava se provar era sua equipe. Ele então perguntou se ela aceitaria a equipe se eles ganhassem o torneio, o que a fez rir. Ela apontou que todos os times de classificação, exceto os de classificação C, poderiam participar, e o time dele, que não conseguia derrotar seus colegas de classificação, seria presa fácil.
Então ele disse a ela que se eles conseguissem vencer, ela esqueceria de dissolver o time, o que ela concordou. No entanto, as meninas que estavam escutando atrás da porta só ouviram ela dizer dissolver antes de Kanata abrir a porta. A caminho da sala de aula, perguntaram a Kanata se o Freon iria dissolvê-los, mas ele apenas disse para não escutarem às escondidas. Mais tarde, Kanata perguntou às meninas o que elas planejam fazer após ouvir o que Freon disse. Então Misora respondeu que não tinham escolha a não ser fortalecer a equipe, e as outras concordaram. Kanata disse que eles só precisavam vencer no torneio, mas antes de sair, ele informou que começaria um novo treinamento e acrescentou que o confronto do torneio seria no dia seguinte. Naquela noite, Freon levou Yuri, Chloe e Lloyd para a instalação onde estudavam besouros do diabo, e lá eles conheceram Riel, que lhes mostrou o fragmento de quimera que encontrou enquanto Freon explicava que eles haviam nomeado o novo quimera de Antares. Ela também disse que, além de ser maior que o quimera Deneb, também tinha uma habilidade regenerativa, que Riel demonstrou cortando um pedaço que cresceu de volta imediatamente. Riel disse que isso poderia levar a um avanço na produção de remédio de regeneração rápida. Freon agradeceu a ele antes de se virarem para sair, mas Riel mencionou que assistiu a uma entrevista em que Yuri disse que só estava interessada em alguém mais forte do que ela. Quando ela confirmou, ele disse que estava feliz por tê-la conhecido, e ao saírem, ele pegou o lenço dela e começou a cheirá-lo de forma estranha. No caminho para fora, Freon explicou que o inimigo deles estava evoluindo, e no estado atual, eles ficariam sem pessoal, razão pela qual ela estava organizando o torneio. Enquanto ela falava, Lloyd notou que Yuri parecia pálida e perguntou se ela estava bem. Ela disse que o cheiro no laboratório a fazia sentir-se tonta. Do lado de fora do prédio, Freon disse a Yuri que precisava de sua ajuda com algo. No dia seguinte, as partidas do torneio começaram, e a equipe E601 foi colocada contra outra equipe de classificação, E. As meninas ficaram felizes por não terem que enfrentar uma equipe de alta classificação em sua primeira partida, e enquanto conversavam com Kanata sobre isso, Yuri o chamou. Kanata perguntou por que ela estava lá, e ela disse a ele que tinha sido designada para uma equipe de classificação A como instrutora. Kanata disse a ela que seus times se enfrentariam na partida final e perguntou se ela estava com medo de perder. Yuri disse que o time dele não tinha chance contra o dela, então eles fizeram uma aposta que se o time dela perdesse, ela se juntaria ao time dele. As meninas perguntaram por que ele tinha certeza de que eles chegariam à final, então ele explicou que se eles ganhassem o torneio, a Freon não os desmantelaria, o que a surpreendeu. Uma noite, um estudante foi atacado por uma figura encapuzada que parecia brilhar depois de terminar de espancá-lo. Em algum momento no passado, Yuri assistiu a uma partida de ranking entre o time de Kanata e um time de rank A. Quando ela pensou que Kanata deveria desistir, ele fez uma manobra inesperada, então seus oponentes dispararam tiros nele, que ele desviou. No entanto, uma flecha solitária se dirigiu na direção onde Yuri estava, então Kanata foi ajudá-la. Depois disso, ele voou e terminou a partida, garantindo a vitória de seu time. Após a partida, ele voltou para ver como Yuri estava, e ela agradeceu por salvá-la. Enquanto conversavam, Lloyd chamou por ele, então ele convidou Yuri para se juntar a eles na próxima partida. No presente, Yuri, Chloe e Lloyd estavam tendo uma reunião sobre o estudante que foi atacado na noite anterior. Mas Yuri parecia estar perdido em pensamentos, até que Chloe chamou seu nome e disse que sua equipe deveria se juntar ao Ninho do Corvo para a patrulha. No momento seguinte, Kanata pulou de uma árvore próxima, e Yuri o acusou de estar escutando a conversa. Kanata disse a ela que esteve cochilando na árvore e perguntou por que ela gostava de brigar com ele, mas ela argumentou que não fazia isso, fazendo todos rirem. Quando ela percebeu que ele estava provocando-a, ela se desculpou dizendo que tinha que verificar sua equipe. Depois que ela saiu, Chloe disse a Kanata que quando Frine pediu a Yuri para se tornar instrutor, ela solicitou estar responsável por uma equipe de nível E. Kanata disse a ela que não estava surpreso porque sabia que Yuri sempre fazia o melhor para fazer o que era certo, e disse que preferia estar em pé de igualdade com o resto deles. Mais tarde naquele dia, durante outra sessão de treino do E601, Rico não moveu um músculo para ajudar os outros, mesmo que eles estivessem levando uma surra dos besouros balão. Enquanto Kanata os observava, ele se lembrou da conversa deles na aula em que informou que ia trocar as posições deles, o que fez Misori começar a reclamar, mas Letty disse que achava que era uma boa ideia, porque o treino do Kanata sempre teve um resultado positivo. Rico também concordou com Letty, para a surpresa de Misori, então ela não teve escolha, a não ser seguir o plano dele. De volta ao presente, Rico finalmente convocou sua arma, e disse a Misori para segurar o inimigo no flanco esquerdo, enquanto ela e Letty eliminavam os do lado direito. Misori olhou para os besouros de balão e reclamou que eles estavam muito longe, mas Rico conseguiu convencê-la a ir dizendo que as habilidades de Letty seriam inúteis lá. Quando ela voou, Letty se desculpou por ter uma habilidade inadequada, então Rico admitiu para ela que só disse isso para fazer Misori seguir o plano. Do ponto onde Kanata estava observando as meninas, ele disse a si mesmo que o plano de Rico era a maneira mais eficaz de lidar com a situação.
No momento seguinte, Yuri chegou com sua equipe e enquanto eles estavam treinando, as meninas os observaram. Quando terminaram, as meninas começaram a se sentir inseguras, porque não achavam que poderiam se equiparar à equipe de Yuri. Kanata disse a eles para não perderem a esperança e afirmou que o mais importante era que aprendessem a funcionar como uma unidade. Após o treinamento, Kanata ajudou Riko a massagear os ombros e aproveitou para elogiar a sabedoria que ela demonstrou durante o treino. Ele disse a ela que ela era o que mais se importava com os outros e Riko ficou surpresa. No caminho para casa naquela noite, Kanata encontrou Yuri que lhe disse que precisavam conversar. Então ele concordou porque ele também tinha algo para dizer a ela. No entanto, Misori, Lect e Riko decidiram e usa o poder de Rin para criar chuva, desfazendo a concentração dos insurgentes antes de chocá-los como se estivessem sendo pegos. Um dos assistentes do Duque, Inimicos, aparece diante de Marcos e explica a ele o que está acontecendo, tudo antes de esfaqueá-lo até a morte. Com Marcos derrotado e suas forças muito paralisadas para se mover, as forças do Capitólio vencem por padrão e capturam com sucesso uma grande parte das forças do Duque. Com o Capitólio seguro após o cerco, todos começam um grande banquete, celebrando sua primeira vitória contra si mesmos. No entanto, ainda é muito óbvio que o Duque não vai deixar isso passar. Uma paz temporária não significa realmente que acabou, porque no dia seguinte, o Rei Gilmer os convoca novamente para discutir seu próximo movimento. Mas antes de mais nada, ele recompensa os esforços deles, deixando que escolham do arsenal real, onde estão todas as armas lendárias do reino. Charlotte se esforçou para convencê-lo a deixá-los usarem as armas para si mesmos, para que possam ganhar mais batalhas para eles. Mira pega uma das adagas de Mithril, Rin pega um cajado lendário, Limia pega um anel mágico, e como todo homem deseja mais que tudo, Taichi escolhe uma katana. Com o grupo armado e pronto, Sumela o desafia novamente para um duelo, especialmente agora que ele está muito mais forte do que há alguns dias. No entanto, os efeitos de comer demais ainda o desgastam, então ele faz um esforço para visitar o mercado local. Lá, ele foi tratado como uma celebridade, pois todos os cidadãos, até mesmo as crianças, reconheceram que ele era seu herói e salvador. Todos admiram sua valentia e poder excepcional, porque graças a ele, todos estão seguros. Mas eles não são os únicos a observá-lo, porque quando ele sai do mercado e entra em um beco isolado, ele finalmente desafia os olhos atentos a se revelarem. Acontece que é Cassim quem o estava observando o tempo todo, desde a Guerra dos Monstros. Ele não vê Cassim desde a última briga deles, e ele se pergunta o que aconteceu com o braço dele. Então, Cassim explica que foi por causa dele. Claro, Taichi não sabia disso, porque depois da briga, ele desmaiou e ficou em coma por uma semana inteira, então ele não sabia que quase matou Cassim. Então, alguns segundos depois, ele subitamente se lembra de ter feito o ato e pede desculpas por desarmá-lo, mas Cassim diz a ele sua intenção de acabar com ele de uma vez por todas. Ouvindo isso, Taichi diz que lutará com ele em algum lugar vazio, longe dos civis aleatórios que subitamente apareceram atrás de Cassim. Mas se ele tentar fugir da luta, Cassim o avisa que garantirá que todos na cidade morram envenenados. Então, ele não tem escolha a não ser cumprir as exigências de Cassim. Os dois chegam ao lugar isolado, mas Cassim diz a ele que terá que limitar seus poderes, porque o motivo pelo qual Taichi venceu da primeira vez foi por causa de suas trapaças. Então, desta vez, ele será forçado a lutar de forma justa, e sem a ajuda de Eri, usando apenas suas habilidades mágicas. Eri o avisa para não lutar no duelo, mas Taichi já decidiu e não quer recuar dessa luta, especialmente depois do que fez a Cassim. Ele promete que também tomará seu braço restante por causa da tolice de desafiá-lo. Ele diz a Cassim que vai dar uma surra nele e fazê-lo comer usando os pés pelo resto da vida. Assim que Taichi está em posição, Cassim usa o item e isso imediatamente reduz o poder de Taichi ao nível de Cassim. Com os preparativos completos, Taichi começa com um Rasengan, mas Cassim contra-ataca com um ataque corpo a corpo, lançando projéteis por onde Taichi vai. No entanto, Taichi o desarma, então ele opta por um contra-ataque por meio de seus ataques mágicos. Quando eles se aproximam um do outro, ambos recorrem a se socar até ficarem cansados, mas Cassim termina seu turno lançando uma versão de supermercado da bola de energia do Goku. Então Taichi usa as habilidades de Zoro, cortando a bola de energia e mandando Cassim voando para perto de uma parede de tijolos. Tomando outra derrota nesta luta, Cassim finalmente admite que Taichi é simplesmente diferente. No entanto, a luta deles não acabou, porque o artefato mágico que limita o poder de Taichi de repente libera uma aura muito maligna. Cassim diz a ele que ele só precisa destruir o item mágico para liberar as restrições em seu poder, mas a entidade maligna escapa do item e tenta atacá-lo. Taichi ataca a entidade sem forma, mas não causa dano, e ela começa a revidar atacando-o com seus projéteis. Felizmente, Grami está assistindo à luta deles e imediatamente vai resgatá-lo cortando a entidade sem forma ao meio.
mas não tem corpo físico, então ela literalmente não fez nada além de aumentar o problema. Cassim diz a eles que deveriam destruir o item, embora ele esteja mais próximo dele. Então Grami joga sua espada no item, liberando sua restrição em Tahiti. No entanto, isso é um erro, porque o poder total do item maligno também foi liberado junto com o poder de Tahiti. Mas esta é apenas uma tarefa fácil para ele lidar, especialmente agora que ele recuperou seus poderes. Então, ele rapidamente convoca Eri para o seu lado, utilizando todo o seu poder e encantando sua katana com relâmpago, obliterando a entidade em um só golpe. Mais tarde naquele dia, Grami conta a ele por que Cassim é tão obcecado por ele e por que perder mais uma vez realmente o machuca. Mas a conversa deles é interrompida quando a guarda da cidade soa o sino, sinalizando a declaração de guerra do exército rebelde. Então, mais tarde naquela noite, as forças da capital se preparam para outro cerco à cidade. Dentro do quarto, Tahiti diz a Rin que fará o possível para protegê-lo, mas ela recusa, afirmando que vão lutar juntos e ela não será uma protagonista feminina inútil, assim como em muitos animes isekai. Poucas horas depois, o amanhecer chega e as forças de Marcus Marquese preparam-se para um ataque total ao Capitólio. Mais tarde naquela manhã, as forças rebeldes finalmente chegam ao campo de batalha e agora aguardam o sinal do Duque. Inimicus, o braço direito do Duque, garante a ele que eles têm mais do que forças suficientes para lidar com os exércitos da capital, bem como contramedidas contra os poderes avassaladores de Limia e Tahiti. Após garantir sua posição e acampamento, o Duque Dortis Hiem finalmente dá a ordem para começar o cerco. De volta ao acampamento do Capitólio, o rei Gilmore reúne suas forças e diz a eles que Salafrário Duque. O Duque Fraudulento e seu exército de trapaceiros mentalmente desafiados. Ao sinal do general Sumela, as forças do Capitólio avançam com toda a sua força e colidem contra as forças rebeldes. Rin, Lemmicar e Miura juntam-se à vanguarda e ajudam com equipamentos enquanto o general Sumela dirige o fluxo da batalha. Uma aventureira de classe A chamada Suzuru entra na batalha e desafia Rin, enquanto Marcus Marquese enfrenta Miura, propondo que, se ela perder, ela será adicionada ao harém inexistente dele. Em algum lugar no campo de batalha, um completo desconhecido desafia Lemmicar em uma batalha mágica, anulando sua magia. Contudo, esses tolos são meros peões, apesar de seu poder, porque todos estão desajustados, como jogadores de nível iniciante enfrentando campeões mundiais. Com a batalha já em andamento, Tahiti usa seu poder para localizar o acampamento do Duque Dortis Hiem, pulando toda a batalha ao enfrentar sozinho os guardas do acampamento do Duque. Após fazer uma aterrissagem de super-herói, ele rapidamente aniquila os guardas do acampamento e entra casualmente na sala de guerra do Duque sem muita dificuldade. Todos ficam atônitos com seu aparecimento repentino, porque não é normal que um oponente apareça aleatoriamente no coração do acampamento inimigo. Dortis Hiem reconhece o talento de Tahiti e sabe muito bem que ele e seus guardas estão literalmente falando com o indiscutível melhor de todos os tempos, então ele manda todos recuarem e deixarem Tahiti agir. Quando todos os guardas finalmente saem, Dortis Hiem pergunta por que ele está em seu acampamento, e ele diz ao Duque que está lá para acabar com a guerra o mais rápido possível para evitar derramamento de sangue desnecessário e salvar o poder militar deles. Ele negocia com Dortis Hiem e diz a ele que se ele recuar junto com suas tropas, serão perdoados por sua insolência, e quem morreu aqui é o único perdedor. Mas Dortis Hiem diz que, embora alguns deles possam morrer, ele sabe que esse é um sacrifício que está disposto a fazer, e não pode recuar do que acredita ser certo. Eri tenta argumentar para mudar sua opinião, mas a decisão do Duque é final, e ele lutará até seu último suspiro para alcançar seu objetivo. Mas antes de fazer isso, ele questiona o poder de Tahiti e sua decisão de se abster de tomar a capital ou mesmo o mundo, apesar de ser abençoado com um imenso poder. Ele pergunta por que ele está permitindo que Gilmore o use como quiser, em vez de se tornar um rei ele mesmo. Mas a resposta de Tahiti é simples: ter responsabilidade é uma droga, e ele preferiria se tornar poderoso, e não estar preso a nenhuma conversa política fiada como ajudar seus cidadãos ou investigar por que uma vaca está desaparecida de uma fazenda há 2 anos. Então, o Duque pergunta por que não se tornar um ditador e fazer todos os outros sofrerem absolutamente, mas ele apenas diz a eles que nem vale a pena, porque forçar as pessoas a gostarem deles é simplesmente patético e triste. Ouvir sua resposta faz o Duque cair na risada, porque as coisas teriam sido diferentes se Tahiti estivesse do lado deles. Mas como eles já estão aqui, ele não pode se dar ao luxo de perder o que já está perdendo, então ele manda Tahiti se foder. Mas enquanto estão ocupados fingindo ser filósofos gregos, Inimicus já está capturando os corpos do exército derrotado do Duque, transformando-os em zumbis sem mente. Alguns segundos depois, a maioria dos soldados no campo de batalha se tornam zumbis enlouquecidos graças ao plano de Inimicus. Toda a planície foi transformada em um campo de criação de zumbis sem mente, e tudo até este momento foi planejado desde o início pela mulher misteriosa que estava por trás de tudo o que estava acontecendo, incluindo a chegada de Tahiti a este mundo.
É a mesma mulher a quem o dragão de 2 cabeças está servindo, e tudo o que está acontecendo agora, incluindo a guerra civil, foi causado por ela. Mas eles têm assuntos mais urgentes para lidar do que uma mulher intrigante, porque o que Inimicus desencadeou é reminiscente de um mesmo evento que ocorreu há 200 anos. Este evento ficou conhecido como a Rapsódia Sangrenta, um massacre em todo o país que foi desencadeado durante a guerra entre os impérios de Galjan e Santos Católito, causando a morte de mais de 700 mil civis, incluindo a maioria de seu pessoal militar. A Sangrenta Rapsódia começou quando um mágico usou o mesmo feitiço que Inimicus está usando, o Devorador de Mentes, que drena a esperança de vida dos indivíduos afetados enquanto os subjuga a uma loucura furiosa, impedindo-os de morrer mesmo quando são mortos. Aparentemente, Inimicus também está agindo com base no grande plano da mulher intrigante, porque esta Rapsódia é também um teste para ver se Teït é realmente capaz de fazer algo mais do que ele é capaz agora. E se ele falhar aqui, o mundo estará praticamente condenado num futuro próximo. No entanto, Inimicus não está nem aí porque o que ele busca é poder, e a Rapsódia Sangrenta vai dar isso a ele. Ele ordena epilepticamente seus soldados a cometer crimes de guerra e aniquilar todos que não são tão loucos quanto eles. O caos se instala em todo o campo de batalha seguindo suas ordens, fazendo com que o Duque e Teït se unam para derrotar os soldados enlouquecidos. Poucos minutos depois, Inimicus se transforma em uma espécie de híbrido demi-humano. 200 anos atrás, durante a era dos flashbacks e filtros de história antiga, os países vizinhos, Império Galjan e Império Santo Escoliose, estavam envolvidos em um conflito sangrento, que de um ponto do mapa rapidamente se espalhou para as terras vizinhas. A batalha que eles pensaram que acabaria rapidamente se transformou em seus piores pesadelos, pois os soldados começaram a ter olhos brilhantes e suas mentes e corpos foram consumidos pela raiva e ódio. Os soldados furiosos começaram a atacar os aldeões, e logo o mapa ficou pintado de vermelho, causando inúmeras baixas em todo o continente. O conflito sangrento transformou-se em uma guerra sangrenta, que rapidamente virou um inferno sangrento por causa dos desgraçados por trás disso. E a história se repete mais uma vez, porque Inimicus transforma uma escaramuça de guerra total em uma campanha de Left 4 Dead 2. LMK teoriza que o evidente círculo mágico acima deles é o que está causando o fenômeno. E se eles não conseguirem rastrear o idiota que está lançando o feitiço, e se X estiver frito, incluindo o mundo inteiro? Sosora e Rin se unem para enfrentar os soldados animados, mas Sosora está derrotando os soldados mais rápido do que ela pode pacificá-los. Então Rin usa seus poderes Yuri para persuadir Sosora a trabalhar a seu favor. Assim, elas podem resgatar os soldados em vez de desmembrá-los. De volta ao acampamento do Duque, Teït usa seus poderes para desativar os soldados enlouquecidos, mas não é o suficiente para pará-los porque os soldados continuam voltando. Dortis Hien pergunta a ele por que ele não está cortando seus próprios soldados, mas Teït diz que esse não é o objetivo dele. O Duque diz que qualquer coisa que Inimicus fez foi por causa daquela mulher, e seja lá o que ela está pensando, ela é louca por usar os soldados do reino para seus planos. Mas eles devem suportar e sobreviver a esta provação, porque essa é a única maneira de entender o que está acontecendo na cabeça dela. Dorothean sabe que após esta batalha ele será decapitado porque ele leu o roteiro, então Teït lhe diz, é o que é, antes de aumentar seu poder para poder se matar. Mas Eri sabe o que está acontecendo e o impede de fazer algo tão tolo como se culpar e escolher o caminho mais fácil. Ele diz a ela para se mover, mas ela se recusa, afirmando que é culpa dela que tudo está indo para o inferno absoluto porque ela não confiou nele. Eri admite que lhe falta a convicção que está pedindo de Teït, porque todo esse tempo ela tem mentido sobre sua verdadeira identidade e poderes reais, porque sua forma de sininho não é realmente sua verdadeira forma, mas sim uma temporária. Ela admite que tem medo de Teït e do que ele é capaz de fazer, especialmente porque ele tem poder suficiente para destruir o mundo. E no ritmo que ele está indo, ele pode praticamente acabar com isso em apenas 5 a 7 dias úteis. Ela precisava ver se Teït estava determinado e cheio de convicção para sua causa e não destruiria de fato o mundo se tivesse a chance de fazê-lo. Porque se ela realmente der seu verdadeiro poder, isso significa que o que Teït tem agora vai quintuplicar, e isso é suficiente para destruir o mundo 5 vezes. Se ele não puder controlar seus poderes, será ainda pior para todos, incluindo ela. Então ela se despede dele e diz, Psique, porque na verdade ela está revelando sua verdadeira forma e poderes para ele apenas antes de desaparecer completamente. Rin chega logo depois e vai ao seu socorro, mas ela está gravemente ferida. Então ele corre para abraçá-la e pede desculpas por não poder ajudá-la, prometendo acabar com a batalha antes que ela possa se tornar mais um evento trágico para ele. E assim, pela primeira vez, Teït comanda o verdadeiro poder de Eri e invoca a Rainha dos Espíritos, Sylphid, destruindo rapidamente o feitiço Bloody Rhapsody de uma só vez. Com o círculo mágico destruído, todos os soldados afetados voltam ao normal e a verdadeira forma de Sylphid é revelada ao mundo.
Sussurro rapidamente a reconhece porque ela sabe que é um dos grandes espíritos do mundo. Mas as coisas ainda não acabaram porque ele ainda tem mais um obstáculo para vencer: o híbrido demoníaco Inimicus. Teiichi entra em modo de batalha e enfrenta o maníaco, perguntando quem diabos é a mulher de quem ele está falando, exigindo que ele revele o que sabe sobre a mulher e o que ela quer realizar. Então Inimicus conta a ele o enredo sem spoilers, revelando que ele pode realmente ouvir os espíritos mesmo antes de ser transportado para o mundo. O destino de Teiichi está ligado à MILF manipuladora em algum lugar do país, e ele é o escolhido dela. Em um futuro próximo, uma grande batalha mergulhará o mundo no caos, e para evitar isso, Teiichi precisa ser forte o suficiente para lidar com a situação. Todos que servem a misteriosa MILF, incluindo o dragão de 2 cabeças, deixam-na cozinhar porque sabem que valerá a pena quando chegar a hora. E essa mesma mulher se tornará a salvadora deles. Mas para que isso aconteça, ele precisa se tornar sua arma para salvar o mundo de Altia. Mas Teiichi não quer aceitar demandas tão ultrajantes com uma recompensa ainda mais ultrajante, como baixas civis. Então ele age como Jotaro, liberando sua própria sequência de Star Platinum com socos e chutes, derrotando inimigos com um nocaute técnico. Mas Inimicus está contente por ser poderoso o suficiente para derrubá-lo, porque isso significa que sua missão está concluída, e ele fez o que pôde para cumprir sua parte na batalha que se aproxima. Então, ele insta Teiichi a acabar com ele, para que ele finalmente possa superar sua fraqueza de ter medo de terminar com as pessoas. Mas o que ele não sabe é que Teiichi entende a correlação entre poder e responsabilidade mais do que qualquer outra pessoa, porque ele já decidiu que vai se tornar mais forte para proteger mais pessoas, e então ele dá o golpe final, vaporizando Inimicus até não sobrar nada. Após a batalha, forças da capital retornam à cidade, ao finalmente derrotarem um dos muitos obstáculos que irão enfrentar daqui para frente. Teiichi acorda no quarto de Rin, onde ela, Mayura e Lemia o informam que a batalha finalmente acabou. Aparentemente, ele esteve em coma novamente nos últimos dias e todos estão preocupados com ele, incluindo a princesa Charlotte. Com a vitória em Aspire e agora na capital, a paz retorna ao país e os cidadãos terão que consertar a bagunça que deixaram no campo de batalha, assim como da última vez. Mas graças aos esforços de Teiichi, a Aspire não implodiu e o Rei Gilmore os recompensou com tesouros sobre tesouros que valem mais do que sua classificação original. No entanto, a questão urgente ainda permanece porque há uma MILF no anime que ele ainda não encontrou, e ela é a razão pela qual a vida de todos quase desmoronou. Alguns dias após a batalha, ele reflete silenciosamente sobre o que fazer a seguir. Ele sabe que há mais desafios por vir, o que significa que mais pessoas inocentes estarão em perigo. Mas Lemia diz a ele para não se preocupar porque ele tem o poder, o carisma, e mais importante, as garotas de anime mais poderosas em sua equipe, mesmo que ele faça a maior parte do trabalho pesado todas as vezes. Com sua missão concluída, Teiichi se despede da princesa e volta para Aspire com as garotas. Antes de partir, Charlotte promete que vai enviá-los de volta ao Japão de qualquer maneira. Depois de se despedirem, Teiichi percebe o que deve fazer e isso é convencer Kadokawa a conseguir uma segunda temporada. Teiichi terá uma segunda temporada e descobrirá a misteriosa MILF manipulando a trama. Ele escravizará os 3 grandes espíritos do mundo. Comum em Isekai ter poderes incríveis e acabar não conseguindo nada.